esteja em nossos corações. Que os Espíritos benfeitores, encarregados dos trabalhos desta casa, possam me dar a intuição necessária para fazer a exposição desta noite. Como é a minha primeira exposição deste ano, quero desejar a todos um feliz ano novo, que tenham muita paz, muita luz em seus corações. Agradecer também a visita do pessoal lá da nossa casa Chico Xavier, que sejam bem-vindos à nossa casa. Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec trata sobre a salvação dos ricos. Antes quero dar um aviso. Lembrar que estão abertas as inscrições para o curso do ESD 2025, o curso deverá ser ministrado aqui na nossa casa espírita no mês de março. É um curso totalmente gratuito, que nós traz muito conhecimento sobre a doutrina espírita, o que acontece após a morte, a mediunidade, influência dos espíritos em nossa vida, quem somos, de onde viemos, para onde iremos, e além de outros assuntos. Maiores informações poderão ser feitas ali na secretaria ou pelo fone 559917-9946 ou 9673-8936. Lembrando que o número de inscrições é limitado. Então, Kardec inicia esse capítulo com o diálogo que aconteceu entre Jesus e um jovem muito rico. Esse jovem tinha tudo o que queria, morava no castelo, tinha grandes propriedades, grande quantia de terras e muitos escravos. Mas faltava alguma coisa, faltava paz no seu coração. Um dia, esse jovem ouviu falar de um homem chamado Jesus de Nazaré, que por onde passava espalhava a paz. Então, ele resolveu ir até este homem para receber um pouco dessa paz. Conta Mateus no capítulo 19, que ao se aproximar de Jesus, o jovem falou: "Bom mestre, o que devo fazer para ter paz?" Jesus respondeu: "Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos." Para os judeus, entrar na vida era ter paz, e guardar os mandamentos era uma necessidade para alcançar essa tão almejada paz. Os mandamentos seriam não matar, não cometer adultério, não roubar, não dar falso testemunho, honrar pai e mãe, amar o próximo como a vós mesmo, e etc. Então disse o jovem: "Eu guardo todos esses mandamentos desde a minha juventude, o que ainda me falta?" Jesus, percebendo que o mal daquele jovem era o apego aos seus bens terrenos, lhe disse: "Se quiseres ser perfeito, venda tudo o que tens e dai aos pobres. Depois siga-me e terás um tesouro no céu." Agora imagine uma pessoa com muitos bens, uma pessoa muito rica, vender tudo o que tem e dar tudo o que tinha para os pobres. É uma prova bastante difícil, né? Eu acho que seria uma prova mais difícil do que o perdão, que todo mundo acha que é a prova mais difícil que tem. Mas o desapego também não é fácil, principalmente para aqueles que têm alguma coisa, né? E seguir Jesus é se desapegar dos bens materiais, porque não se pode entrar no reino dos céus se apegando à matéria. Como disse Jesus, não se pode servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Mamon, para os hebreus, significava dinheiro. A doutrina espírita explica que a maior dificuldade para os espíritos desencarnados serem conduzidos pelas moradas celestes é o apego aos bens materiais. Alguns chegam a ficar muitos anos apegados aos seus bens, muitas vezes assombrando aquelas casas onde eles residiam. Continuando aqui,
depois que o jovem se retirou, Jesus disse a seus discípulos: digo em verdade que é bem difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, alguns ricos, para se justificar, diz que Jesus disse que era difícil, que não era impossível. E que esse buraco na agulha que ele falava, a agulha era uma fenda que existia no muro de Jerusalém, por onde os camelos passavam e tinham que descarregar todas as mercadorias para poder passar. Era muito difícil, uma fenda muito estreita. Então, os publicanos, que eram os cobradores de impostos, aproveitavam para cobrar os impostos dos mercadores. Mas será que Jesus estaria condenando os ricos? Se pensarmos um pouco, a nossa razão vai dizer que não é possível. Se Deus condenasse a riqueza, não ia permitir que os pobres ficassem ricos, e nem que se esforçassem para ter alguma coisa na vida. Se não existisse a riqueza, também não haveria emprego, não haveria alimentos suficientes para alimentar todo mundo, os governos arrecadariam menos impostos para investir na saúde, na educação, para construir pontes, para construir estradas. Então, podemos dizer que a riqueza faz parte da lei do progresso. Por isso, o mal não está na riqueza, mas no mal rico. E mal rico é aquele que tesoura o dinheiro, não aplica em nada, guarda o dinheiro só para si, não ajuda ninguém. Este é o que está classificado nessas ditas de Jesus. O apego traz preocupação, ansiedade e medo de perder. Por isso que muitas vezes o rico sofre mais do que o pobre. Que o pobre já não tem tanta preocupação porque tem pouco mesmo, né? Então, se perder alguma coisa, não perde muito. Mas para quem tem bastante, se perder tudo, é um sacrifício. Alguns anos atrás, quando deu aquela seca violenta e dizimou as plantações, muitos ricos se desesperaram, grandes plantadores se desesperaram, alguns entraram em depressão, até houve alguns casos de suicídio. Mas, para os pobres, não afetou muito. Eu tinha um vizinho meu que morava do lado lá fora, e era um pequeno plantador, tinha uma rocinha de milho. E ele perdeu praticamente tudo que tinha, uma roça, né, do milho dele. Mas ele continuava alegre e feliz, sempre alegre. Um dia eu perguntei para ele: mas você não está triste? Está todo mundo triste por causa da seca, que perderam muito? Ele: mas eu planto pouco, perdi pouco. Tenho pena daqueles que plantam bastante. Existem ricos que são prepotentes, gananciosos, assim como também existem pobres que são orgulhosos e metidos a rico, né? E também tem aqueles ricos que não, são mais simples e não dão muita importância para o dinheiro. Eu posso citar aqui o caso do meu pai. Meu pai era um grande fazendeiro, tinha muitas quadras de campo, mas era um homem muito simples. Tratava todo mundo com respeito, tanto pobres como ricos. Tinha alguns agregados que moravam no campo dele, viviam das suas rocinhas ali, ele dava um pedaço de terra, e ali eles criavam os filhos e eram felizes. E quando perdia alguma coisa, meu pai também não se importava muito. Quando ele perdia algum animal, alguma res, ele não dava muita conta. Porque antigamente se perdia muito gado, principalmente no inverno. Eu lembro que ele tinha uma invernada que ficava bem longe da sede da fazenda. E lá ele mantinha alguns potes de ovelhas. E na vizinhança ali tinha alguns amigos do alheio, então de vez em quando sumia umas ovelhas do rebanho. E ele imediatamente levava outro lote de ovelha para lá, para repor as ovelhas. Um dia eu disse para ele: mas pai, o senhor não está vendo que estão roubando as ovelhas lá? Eles roubam para matar a fome. Enquanto estão roubando minhas ovelhas, não roubam minhas vacas. Então, para ver como a pessoa é desinteressada naqueles bens.
Se bem que naquele tempo as ovelhas valiam muito pouco mesmo. Hoje, se roubar uma ovelha, dá uma choradeira, né? Mas as riquezas são bem materiais, são apenas empréstimos que Deus concede para alguns a fim de administrar os bens terrenos. Por isso, ninguém é dono de nada. Assim como Deus dá, Deus pode tirar. As riquezas normalmente mudam de mãos, seja através do desencarne do proprietário da riqueza ou por causa da má administração. Geralmente aqueles, já conheci muitas riquezas, muitos ricos aqui da nossa cidade mesmo, que ficaram pobres por má administração da riqueza. Também vi muitos pobres aqui que ficaram ricos. Então a riqueza é volátil, ela passa de mão em mão. E o Espiritismo ensina que a riqueza e a pobreza são provas e experiências que todos um dia irão passar. Então, não é preciso se lamentar quem está na miséria. E numa próxima encarnação provavelmente será rico, né? Apesar que diz que a riqueza é a mais difícil das provas. Raul Teixeira, aquele grande orador espírita, conta que um dia passava por uma rua e viu uma senhora muito pobre colhendo alguns alimentos no lixo para se alimentar. Perto dela havia uma placa, um nome de um homem cidadão muito ilustre. E ele passou de noite e ficou preocupado com aquela senhora. Não conseguia dormir. Eu podia ter ajudado ela, pensando numa maneira como é que ele podia ajudar aquela pobre senhora que catava o que comer no lixo. Aí, nesse momento, se apresentou o seu mentor espiritual e disse: não precisa se preocupar, ela está numa experiência de crescimento. Você viu aquela placa com o nome daquele homem ilustre? Sim, vi. Aquele homem é essa senhora agora. Mas ela continua orgulhosa. Ela não aceita ajuda. Prefere catar no lixo do que pedir ajuda. Então o orgulho e o egoísmo é uma praga, né, como diz Kardec. É a pior das pragas que existem para a humanidade. E diz, como eu falei antes, dizem os Espíritos que a prova da riqueza é a mais difícil, porque fazem algumas pessoas pensarem que são mais do que outras. E na realidade todos nós somos iguais. E isso é um gatilho para atrair o orgulho, o egoísmo, a inveja, a luxúria e tantos outros males que afetam a humanidade. Por isso, na minha opinião, eu acho que o melhor de tudo é não ser muito rico, mas também nem muito pobre, né? O ideal seria ter uma boa profissão ou um bom emprego que lhe rendesse alguma coisa para ter uma vida feliz, né? E pudesse ter uma vida mais tranquila. Tem um ditado que diz: dê um peixe a um homem e ele se alimentará por um dia. Ensine-o a pescar e ele se alimentará por toda a vida. Então, o ideal seria que as pessoas tivessem mais empregos, que os governos investissem mais nas empresas para empregar toda essa gente que precisa. Mas, infelizmente, a burocracia é tanta que muitas empresas preferem diminuir os empregados. Então, para encerrar, já estou ficando chato, né? Despichando demais a minha conversa. Eu vou dar mais uma reflexão para deixar para vocês. Quando nascemos, não trouxemos nada. Quando morremos, não levamos nada. Então, por que se preocupar tanto com o que não trouxemos e nem vamos levar? Fica essa reflexão para vocês ficarem pensando. Pessoal, então, espero que essas minhas poucas palavras tenham agradado a alguns, deixando esse pensamento que eu tenho, e que não levem a mal se eu falei mal dos ricos, não levem a mal se eu falei mais dos pobres. Mas, como eu disse antes, o bom é não ser rico, mas nem pobre, né? Ser remediável, como diz o antigo. Então, vamos nos preparar para receber o nosso passe coletivo, que hoje é quinta-feira,
E então nós vamos fazer um passe virtual para aqueles que estão nos assistindo também através da internet, fechando nossos olhos neste momento, buscando em Jesus essa paz que tanto necessitamos para este ano. Que neste momento os benfeitores espirituais responsáveis por este trabalho desta casa possam estar aqui vibrando junto com nós, envolvendo-nos neste momento com este manto divino, abençoando-nos a cada momento, para que possamos levar para os nossos lares esses momentos de paz que aqui estamos sentindo. Obrigado, Senhor, por tudo que nós recebemos neste momento. Obrigado por esta luz que nos ilumina. Obrigado por mais este ano que estamos aqui para enfrentar as vicissitudes que podemos encontrar pela frente. Dá-nos força, Senhor, para vencer todos os obstáculos que tivemos que enfrentar neste ano. E que a paz esteja com todos. Que assim seja.